Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, Jesus está vivo, está no meio de nós, ressuscitado. Hoje, um dia muito bonito para nós, dentro da liturgia da igreja, nós refletimos sobre a epifania do Senhor Jesus. O que isso tem a ver comigo e com você? Qual a importância dessa temática para a nossa fé? O que isso pode nos ajudar a viver como bons católicos? Vamos meditar. Vamos dar uma catequese aqui sobre a Epifania do Senhor. A Epifania do Senhor celebra a manifestação de Jesus como Salvador universal. Isso é importante para você, para mim, porque Ele é que nos salva, mais ninguém. Jesus é o nosso Salvador. O termo Epifania vem do grego epifaneia, epifânia, por melhor, que significa manifestação ou aparição. Esta solenidade nos conduz ao mistério da encarnação de Cristo como luz para todas as nações, simbolizada pela visita dos magos do Oriente, conforme nós temos a narrativa no capítulo 2 de Mateus, de 1 a 12. A Epifania destaca, prezado ouvinte, o caráter universal da missão de Cristo. Ele não veio apenas para os judeus, mas para todas as nações, representada pelos magos. Veja a beleza e o simbolismo desta celebração. Os magos representam as nações, os povos, a quem Cristo veio salvar. Esses homens sábios seguiram a estrela, como nós falamos ontem, até Belém. Eles simbolizam aqueles que buscam a verdade e reconhecem em Jesus a revelação de Deus. São Leomagno diz que na adoração dos magos, todos os povos aprendem a adorar o Criador do universo. O início da fé dos gentios é a plenitude da glória de Deus. Então, desta forma, os magos, guiados pela estrela, recordam que Deus usa meios simples para atrair todos a si. A estrela os conduziu ao verdadeiro sol de justiça, que dissipa as trevas do pecado. E por falar em coisas simples, desde o sorriso de uma criança, o filho que começa a falar a primeira palavra, mamãe, papai, uma plantação bonita, uma vegetação, uma cachoeira, tudo pode nos ajudar a entender o poder e a misericórdia de Deus. Os presentes oferecidos pelos magos, o ouro, incenso e mirra, têm profundos significados espirituais. Todos os anos a gente escuta os padres explicar isso, mas nunca é demais a gente recordar, pois a igreja ela é sempre uma perene recordação dos interventos de Deus na história. E nós gostamos de lembrar as nossas histórias de infância, nossos avós, nossos bisavós, etc. O ouro representa a realeza de Cristo, reconhecendo-o através dos reis como o Senhor, o Rei. O incenso simboliza a divindade de Jesus, adorado como verdadeiro Deus. Aqui está toda a dimensão sacerdotal de Jesus. O incenso, ele é um elemento que só se faz presente com a presença do sacerdote. Então, Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Cristo não é apenas um profeta bíblico, mas é um sumo e eterno sacerdote. A mirra, meu prezado ouvinte, recorda para nós a antecipação do sacrifício de Cristo, que sofreria e morreria por nossa salvação. Porque a mirra é um perfume amargo,
que era usado no embalsamamento dos defuntos. Santo Irineu de Lyon interpreta esses dons como um testemunho da identidade de Jesus. Ele diz: os magos, ao oferecerem ouro, reconhecem-no como o rei. Ao oferecerem incenso, confessam-no como Deus. Ao oferecerem a mirra, proclama sua morte redentora. Veja a profundidade disso. E hoje, quando você for à missa, você vai escutar esses textos bíblicos e vai recordar disso. A estrela que guia os magos reflete a missão de Jesus como luz para o mundo. O profeta Isaías já havia proclamado: levanta-te, Jerusalém, porque chegou a tua luz, e a glória do Senhor brilha sobre ti. Cristo, meu dileto ouvinte, é a luz que ilumina todas as nações e atrai a humanidade para Deus. Essa luz, ela é oferecida gratuitamente, mas apenas exige uma resposta, o reconhecimento humilde e adorador, como fizeram os magos. Qual que é a resposta que Nosso Senhor quer de mim e de você? Atitude humilde. Essa atitude de adorar, de acolher a Deus. São Gregório de Nazianzo comenta: hoje a luz eterna se manifestou aos gentios, aos povos, fora do judaísmo, para que eles deixassem as trevas e caminhassem na glória verdadeira. A jornada dos magos, sua caminhada, é símbolo da busca humana por Deus. Eles enfrentaram as dificuldades, caminharam por terras desconhecidas e ao final encontraram o Salvador. Essa busca é um modelo para todos nós católicos, todos, que somos chamados a deixar nossas zonas de conforto e seguir a luz de Cristo. Santo Agostinho nos exorta: os magos não voltaram pelo mesmo caminho, porque ninguém retorna ao Senhor sem mudar de sua vida. Veja a percepção de Santo Agostinho. A beleza disso. Eles não voltam pelo mesmo caminho, porque quem encontra Jesus sai do caminho errado, sai do caminho do pecado para ver o caminho da luz. A Epifania nos recorda a vocação missionária da Igreja. Como os magos foram atraídos por uma estrela, os cristãos são chamados a ser luz para o mundo. Eu e você somos chamados a ser luz com o nosso testemunho, levando Cristo a todos os povos. O anúncio da Boa Nova não é apenas uma missão, mas a expressão de nossa própria fé. São João Paulo II afirmou certa vez numa homilia: a Epifania nos lembra que Cristo é o Salvador universal. A Igreja, portanto, não pode guardar para si esse tesouro. Ela deve compartilhá-lo com todos os povos. Eu concluo dizendo para você, meu dileto ouvinte, que a solenidade da Epifania é um convite à adoração, à conversão e à missão. Cristo é a luz que veio para iluminar as nações. Eu e você somos chamados a reconhecê-lo como fizeram os magos e a compartilhar essa luz com o mundo. Na Epifania, celebramos não apenas o reconhecimento de Jesus pelos gentios, pelos povos, mas também a certeza de que Deus continua a se manifestar em nossa história, conduzindo-nos ao encontro do seu Filho. Que nós possamos, à semelhança dos magos, oferecer a Cristo o ouro da nossa felicidade, o incenso da nossa oração e a mirra do nosso sacrifício diário. Eu comento com você a aclamação ao Evangelho de hoje, Mateus 2:2.
Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Este versículo, pronunciado pelos magos, contém 3 aspectos fundamentais para a compreensão do mistério da Epifania que nós estamos celebrando hoje. Primeiro, o reconhecimento de Jesus como rei. Os magos, provavelmente provenientes de terras gentílicas, identificam Jesus como rei dos judeus e sublinham o caráter universal de sua realeza. Ele não é apenas o rei de Israel, mas o salvador de toda a humanidade. Por isso que São Gregório Magno nos ensina que desde o seu nascimento, Cristo não ocultou sua majestade, mas revelou-se como rei para todos os povos. A estrela vista no Oriente é um sinal providencial que conduz os magos até Jesus. Deus utiliza elementos naturais e culturais para atrair os homens à verdade. A estrela é símbolo de Cristo, a luz que ilumina todas as nações. Tanto que São João Crisóstomo diz assim: a estrela não era comum, mas uma manifestação divina, enviada para guiar os magos ao verdadeiro rei. E um terceiro e último ponto, a atitude de adoração. Os magos declaram sua intenção de adorar o recém-nascido. Esse ato indica que reconheceram em Jesus não apenas um rei terreno, mas alguém digno de veneração divina. Santo Agostinho adverte: os magos prostraram-se diante daquele que é o Rei Celestial. Eles não apenas veem um menino, mas adoram o Deus feito homem. Por fim, meu prezado e amado ouvinte, Mateus 2,2 nos revela a busca sincera dos gentios, dos povos, pela verdade e a manifestação de Cristo como luz universal. Os magos são exemplos de fé e humildade, lembrando-nos de que diante de Jesus a única resposta adequada é a adoração. Senhor nosso Deus e Pai, renova, Senhor, a luz do nosso batismo. Dai-nos a graça desta luz batismal, essa luz que veio do Teu Filho Jesus. Nós queremos vivê-la e testemunhá-la. Toca neste momento, Senhor, nas nossas famílias, as pessoas que estão nas trevas, das drogas, do vício, da ignorância, do distanciamento de Deus. Fica, Senhor, conosco. Enche-nos com Teu Espírito Santo e nos dê a graça da cura da falta de fé, da falta de luz e da falta de testemunho. Conduza-nos, Senhor, aos braços do Teu Filho Jesus. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, venha sobre nós a bênção para que tenhamos a atitude de adoração dos magos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo para você e sua família. Não deixe de compartilhar o nosso programa, de deixar aqui o seu like. Se você não inscreveu, se inscreva no canal. E à noite, às 21 horas, vamos terminar o dia recitando as completas comigo aqui no canal do YouTube. Fique em paz, abençoado domingo para você e os seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Virgem poderosa, Imaculada Conceição, Rainha das Vitórias, que as vossas lágrimas de sangue destruam as forças infernais que se levantarem contra o ouvinte
do programa Oração da Manhã, assim seja. Amado irmão, salve Maria e viva Cristo Rei. Hoje é sábado, 4º dia do ano de 2026, estamos no jubileu. Vamos meditar um pouquinho sobre aquilo que São Paulo diz em Gálatas 4:4. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava perdido. Olha que texto bonito, né? São Paulo afirma que Deus interveio no momento exato, na plenitude dos tempos. Isso indica o cumprimento do plano divino. Os padres da Igreja enxergaram nesta expressão a manifestação da sabedoria e providência de Deus na história da nossa salvação. Santo Irineu de Leão, no ano 202, comenta: Cristo apareceu na plenitude do tempo, prefigurado por tantos acontecimentos anteriores, pois Deus preparou todas as coisas para o advento do seu Filho. Então, é toda essa dimensão da memória, dos interventos, das ações de Deus na vida, na história dos homens. A expressão nascido de mulher enfatiza a humanidade verdadeira de Cristo. Ele não apenas apareceu, mas encarnou-se plenamente, assumindo a condição humana, nossa condição. Ao mesmo tempo, sua origem divina é afirmada. Ele foi enviado por Deus. Isso mostra que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, unida às duas naturezas em uma só única pessoa. Isso é o dogma da nossa fé, tão importante para os nossos tempos. São Leão Magno, falecido no ano 461, em seu sermão de Natal afirma: a fraqueza da nossa condição humana foi assumida pela majestade divina, a servidão pela liberdade, a mortalidade pela eternidade, a fim de pagar a dívida de nossa condição. A natureza inviolável foi unida à natureza passível. A nossa natureza ela é passível. Deus pode agir nela. Além disso, a frase nascido de mulher é lida pelos padres da Igreja como uma reverência à Virgem Maria, pela qual Cristo entra no mundo como novo Adão. Nós já sabemos disso, já falamos disso muitas vezes. Santo Ambrósio de Milão, falecido no ano 397, comenta: por meio de uma mulher veio a morte, por meio de uma mulher veio a vida. A mãe de todos os vivos gerou a nossa vida na carne. Então aqui é uma referência a Eva, que é a mãe de todos os viventes, pela qual entrou a perdição, o pecado e a morte no mundo. Agora, por Maria, a nova Eva, ela não nos ajudará a gerar na carne, mas no espírito. De Eva nós recebemos a carnalidade. De Maria nós recebemos esse caminho de união com Cristo, da nossa filiação a Ele, no nível mais profundo da fé e da espiritualidade. Jesus, meu prezado ouvinte, nasceu sujeito à lei mosaica, cumprindo-a perfeitamente, o que nenhum outro homem poderia fazer. Ao cumprir a lei, ele a levou à sua plenitude, libertando-nos de sua condenação. Santo Agostinho vai dizer para nós, ele morreu no ano 430, Cristo submeteu-se à lei para libertar aqueles que estavam presos por ela. Ele precisava dela, mas assumiu-a por causa de nós. Ou seja, nosso Senhor nasce segundo a lei, nosso Senhor é judeu,
ele nasce sob o império da lei judaica que Deus deu a Moisés, mas ele supera essa lei. A suprema lei que nosso Senhor deixou para nós é o amor, a caridade que nós falamos ontem. Que um pai de família, a mãe de família, os filhos, todos nós devemos acolher com toda a força no coração. Isso significa que Jesus não aboliu a lei, mas a transcendeu. Ele foi além da lei, mostrando que ela encontra sua realização nele, que é o amor encarnado. Ou seja, Cristo é a suprema lex, a suprema lei. Cristo é o amor. O próprio Santo Agostinho diz, se a gente ama, podemos fazer tudo. A expressão adoção filial, que a gente escuta muito nesses dias de Natal, reflete o propósito da encarnação e da redenção, tornar-nos filhos de Deus. Por natureza somos criaturas, mas pela graça recebemos a filiação divina. Ou seja, sem o batismo sou apenas uma criatura, mas com o batismo nós nos filiamos a Cristo. E aqui entra também aqueles que morreu sem o batismo sacramental, mas tinha o batismo de desejo. São Cirilo de Alexandria, falecido no ano 444, explica: por sua encarnação, Cristo fez-se nosso irmão na carne. Por sua morte e ressurreição, fez-nos adotivos do Pai, participante de sua própria filiação divina. A gente precisa ter claro isso, muito claro. A encarnação de Cristo na nossa carne humana nos fez irmãos na carne. Aí é a manjedoura, é o Natal, tudo isso. Mas na cruz, no sacrifício do Calvário, no Gólgota, ele com seu sangue nos redimiu por completo e nos adotou em Deus numa filiação nossa a ele. Cristo é o irmão que nos filia, que nos afilia ao Pai, ao Criador, a Deus. Os padres da Igreja destacam que em Cristo recebemos não apenas perdão, mas uma transformação interior que nos faz partícipes da vida divina. Então, é aquilo que nós já falamos muitas vezes aqui no programa, a necessidade de cultivar a vida interior, a vida espiritual, a vida mística, a vida de oração, a vida de espiritualidade. Sem ela, nada feito. Nós necessitamos desta força interior, dessa força espiritual de Deus. São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, falecido em 407, escreve: não apenas fomos libertados da escravidão, mas fomos feitos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Ou seja, a nossa grande herança será a eternidade com Deus. Portanto, meus queridos irmãos, esta palavra do apóstolo Paulo em Gálatas sintetiza o mistério do Natal que nós estamos vivendo e da nossa redenção. A encarnação é o momento central da história, em que Deus age para nos libertar da escravidão do pecado e nos elevar à dignidade de filhos. Como ensinam os padres da Igreja, esse evento não apenas cumpre a promessa divina, mas também inaugura uma nova era, onde Deus não é apenas nosso Criador, mas nosso Pai em Cristo. Nele nós temos toda a segurança e o sentido da nossa vida. Amém. A aclamação ao Evangelho de hoje nos traz Mateus 2,2. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorar o Senhor. Que bonito! Essa estrela que guia os magos até Belém. A estrela que os conduz até a manjedoura, onde eles adoraram Jesus. No próximo domingo, amanhã, nós vamos celebrar
exatamente a Epifania, a festa, a solenidade da manifestação de nosso Senhor ao mundo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus falou a nós. Deus nos orientou através de Cristo. E nós podemos aprender muito com todo esse enredo do presépio, a estrela. A estrela de Belém, que orientou os magos, que eram astrônomos, que tentavam decifrar o sentido das constelações e das estrelas. Imagina naquela época que não se tinha os telescópios, era tudo a olho nu. E esta estrela é uma estrela diferente. E no coração dos magos, eles entenderam que era um aviso divino, que se seguisse essa estrela, tudo daria certo, eles iriam encontrar realmente a verdadeira estrela, que é Cristo. Então Cristo é a estrela da manhã, que se levanta, é o grande sol, a grande estrela, que ilumina o mundo, que ilumina os corações de todos nós. Quando o sol se levanta, jogando a sua luz sobre a natureza, sobre a vida, nós lembramos, Cristo é a nossa luz, Cristo é a nossa estrela, Cristo é a nossa bênção. Que esta manhã seja maravilhosa para nós. E Nossa Senhora, que é a lua, que tem a sua luz vinda de Cristo, não a luz própria. Jesus é a grande estrela da manhã, porque Ele é o sol que tem a luz própria. E Nossa Senhora recebe a luz de Cristo, que de certa forma nos ajuda com essa luz, para que nós, a exemplo dos magos, possamos encontrar o menino Jesus, que a estrela guia do Oriente nos guie ao grande sol que é Jesus. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa, Senhor, as pessoas que estão sem rumo, que não têm a estrela guia de Belém, que lhes falta o verdadeiro ardor missionário. Conceda-lhes, ó Deus, a força, a fé, a unção para encontrar a verdadeira luz. Que nós, Senhor, sejamos estas estrelinhas a guiar aqueles que não têm a luz de Cristo até a grande estrela, que é Jesus, a estrela da manhã. Dai-nos, Senhor, a graça de evangelizar com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso testemunho, colaborando para que todas as pessoas possam encontrar a luz do Pai eterno neste mundo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, a estrela da evangelização, seja abençoada a vida de você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado sábado, nos preparemos para amanhã, a grande solenidade da Epifania. Fique em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte desta emissora, estimados internautas que nos seguem no nosso canal, neste segundo dia de novembro, a Igreja nos convida, todos os seus filhos e filhas, a se voltarem para o mistério da morte, não com medo, mas com fé. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Hoje é o dia de todos os fiéis defuntos. E nossa oração se eleva como incenso diante de Deus em favor das almas que ainda se purificam no purgatório. É o dia da esperança,
o dia em que proclamamos que o amor não termina com a morte. A Igreja, como mãe, não esquece seus filhos. Ela reza por aqueles que partiram, porque crê na comunhão dos santos, os que peregrinam na terra, os que purificam no purgatório e os que já contemplam Deus no céu, formam um só corpo em Cristo. A morte não separa esse corpo, apenas o purifica e o aperfeiçoa. O purgatório, ensina o Catecismo da Igreja, é o estado de purificação para os que morrem na graça de Deus, mas ainda necessitam ser purificados do apego ao pecado. Em nossas orações, sobretudo o sacrifício eucarístico, ajudam essas almas a completarem sua passagem à glória eterna. Quando participamos da missa pelos defuntos, não fazemos um gesto de saudade, mas um ato de fé. Reconhecemos que a morte não tem a última palavra. Por isso, a Eucaristia é chamada de o maior sufrágio pelas almas. Nela, o sacrifício de Cristo se torna presente e seu sangue redentor toca as almas que esperam o encontro definitivo com Deus. Essa é a fé da nossa Igreja Católica. Uma fé que é centrada na Eucaristia, porque a Igreja vive da Eucaristia, como nos ensinou São João Paulo II, na sua exortação pós-sinodal, Eclésia de Eucaristia. Como essa realidade é bela e profunda para todos nós. Daí a nossa visita hoje ao cemitério, a participação da Santa Missa, vivendo essa graça tão bonita das indulgências plenárias. Nós estamos no Ano Santo e neste tempo nós temos as igrejas jubilares na diocese, onde os fiéis possam lucrar as indulgências, uma por dia, para si ou para o morto. Mas nesse dia de finados, vocês poderão lucrar a indulgência plenária em qualquer missa que forem hoje, e durante esses 8 dias após o dia de finados, se pode lucrar a indulgência pelos mortos, uma indulgência por dia. Assim, meu dileto ouvinte e internauta, na missa, a Igreja terrestre se une à Igreja do céu e intercede por aqueles que estão no caminho da purificação. A liturgia de hoje é como uma ponte entre o tempo e a eternidade. Celebrar os fiéis defuntos é também lembrar nossa própria vocação para a eternidade. Cada um de nós caminha para o mesmo destino, a vida com Deus. Mas para isso é preciso viver com o coração reconciliado, purificado, desapegado das ilusões do mundo. A lembrança dos que partiram nos faz refletir. O que estamos fazendo de nossa vida? Em que nós estamos gastando a nossa vida? Quais são os objetivos da nossa vida? É importante refletir isso. Estamos realmente preparados para comparecer diante de Deus? Pois a morte é a realidade mais certa na nossa vida. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte. Podemos morrer hoje, ou amanhã, ou daqui a algum tempo. Podemos chegar a uma ditosa velhice ou não. O certo é que o cristão deve estar sempre preparado, todos os dias, para quando chegar esse momento, poder dizer com toda a força do coração: Senhor, aqui eu estou.
Os antigos chamavam esse dia de hoje, dia de finados, de comemoração da esperança. É um tema bonito. Esperança porque a morte em Cristo se transforma em encontro. A fé cristã não nega a dor, mas a transfigura. Mesmo as lágrimas junto ao túmulo são semente de ressurreição. Como dizia Santo Agostinho, aqueles que amamos e perdemos não estão mais onde estavam, mas estão onde nós estaremos. A convicção nossa de que salvaremos a nossa alma diante de Deus é muito interessante. O sacerdote nesse dia tem um papel paternal e redentor, porque é o padre que oferece a Eucaristia pelas almas. É ele quem consola os enlutados, quem proclama a verdade luminosa da vida eterna. O padre é, de certo modo, o guardião da esperança, junto às sepulturas humanas. Seu ministério prolonga o amor de Cristo que desceu ao Hades para libertar os que dormiam no sono da morte. Assim, meu dileto ouvinte desta emissora, dileto internauta, cada vez que o padre celebra a missa pelos mortos, o céu se abre. Ele anuncia a vitória do ressuscitado e faz ecoar a promessa de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esta é uma palavra determinante para todos nós nesse dia. É uma palavra que Jesus dá a Marta e Maria quando da morte de Lázaro, que Jesus ressuscita o seu corpo depois de vários dias de morto. Corpo este que depois morreu novamente. Hoje, meu dileto irmão e irmã que me escuta, unamo-nos a igreja inteira para rezar por todos os falecidos, pelos pais, irmãos, amigos, benfeitores, sacerdote, também pelas almas esquecidas. Lá no cruzeiro do cemitério, aquela cruz grande que geralmente tem nos cemitérios. Em alguns já não colocam mais, porque o mundo vai descristianizando de tal modo que os sinais cristãos vão sendo apagados, jogados fora. Mas quando você entrar no cemitério, os cemitérios mais antigos tem o cruzeiro, onde o pessoal coloca velas para queimar em honra das almas. É ali que você deve rezar pelas almas esquecidas, por almas que nunca receberam oração. E aí você vai ali, Deus sabe as almas que precisa e vai direcionar a sua oração a essas almas profundamente esquecidas. Nenhuma oração se perde, pode ter certeza disso. Cada Ave Maria, cada terço, cada missa é uma flor de esperança lançada sob o jardim silencioso dos túmulos. E aqui eu parabenizo os nossos seminaristas, os pastorais que estão hoje nos cemitérios, evangelizando, acolhendo as pessoas, rezando o terço com as pessoas que não sabem rezar junto dos túmulos. É um trabalho bonito de vocês aqui na Diocese de Formosa e também em tantos lugares onde essa prática é muito comum, como também a nossa vizinha Arquidiocese de Brasília, de quem nós somos sufragâneos. Deus abençoe vocês por essa generosidade. A esperança cristã é essa certeza. Ninguém morre em vão quando morre em Cristo. O amor é mais forte que a morte. E o túmulo é apenas a soleira da eternidade. Amém.
Hoje a liturgia nos propõe diversos textos do Evangelho, mas eu quero comentar com você o último Evangelho proposto, que é de João 17 a 18, de 25 a 39. O Evangelho desta comemoração nos conduz ao Calvário, ao mistério do crucificado, porque para nós cristãos a morte só é compreendida a partir do mistério da morte de Cristo. Ali entre Maria e João contemplamos o amor que vence a morte. Nosso Senhor pregado na cruz e embaixo a Virgem Maria e o discípulo amado João. Jesus está pregado na cruz, entrega sua vida e confia sua mãe ao discípulo amado. Ali nasce a igreja, ali se abre a porta da vida eterna e entrega a sua mãe também o discípulo. No sangue e na água que jorram do lado aberto de Cristo, vemos o sinal do batismo e da Eucaristia, os sacramentos que nos introduzem na vida divina. O Calvário é o túmulo da morte e o berço da vida nova. A cruz, que parecia o fim, torna-se o altar da esperança. Maria, ao pé da cruz, representa a igreja orante, que oferece ao Pai os sofrimentos da humanidade. Cada vez que celebramos a memória dos mortos, repetimos esse gesto de Maria. Ficamos de pé, em silêncio e fé, diante do mistério do amor que não morre. A morte de Cristo ilumina a nossa morte, porque Ele morreu e nós vivemos. E porque Ele ressuscitou, sabemos que nossos mortos também ressuscitarão. O túmulo vazio de Cristo é a promessa viva de que o túmulo de cada justo também se abrirá no dia do julgamento final. Assim seja. Te convido a encerrar esse momento orando. Senhor Jesus, que pela vossa morte destruístes a morte e pela vossa ressurreição nos destes a vida. Acolhei no vosso reino todos os fiéis defuntos, especialmente aqueles pelos quais rezamos hoje. Dai-lhes o descanso eterno e a luz da vossa face. Consolai os corações que choram e fortalecei em nós a esperança da ressurreição. Que a paz do ressuscitado envolva os vivos e os mortos, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre todos e permaneça para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha, meu prezado ouvinte desta emissora e você internauta que nos acompanha nas mídias, um abençoado dia de finados, dia de silêncio, dia de visita ao cemitério, dia de reverenciarmos aqueles que já partiram. Uma boa e abençoada celebração de finados para você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu amado ouvinte e internauta, hoje Santa Teresa d'Ávila nos conduz à quinta morada, o ponto alto da vida interior, onde a alma começa a experimentar uma união mais profunda e estável com Deus. Se nas moradas anteriores ela atravessou a purificação e a fidelidade na oração, aqui ela já vive esta relação de amor silencioso, puro,
sem esforço, quase como um respirar de Deus dentro da alma. Santa Teresa chama esta etapa de união simples, porque tudo se faz de modo natural, sem ruído interior. É o início das núpcias espirituais, quando o Senhor começa a comunicar-se de modo mais íntimo, preparando o coração para a união plena das moradas seguintes. A alma já não busca a Deus por interesse, nem teme por castigos, mas ama porque ama, como ensina Santo Agostinho. É a hora em que o amor se torna repouso. Não há pressa, não há cálculo, não há tensão. A vontade humana começa a transformar-se plenamente na vontade divina. Santa Teresa descreve com beleza em Moradas o seguinte: a alma já não deseja mover-se, nem falar, nem pensar, que apenas gozar daquele bem que lhe foi dado. É a profundeza da mística esponsal, em que Cristo Senhor, o esposo, assume completamente a alma. Esse repouso não é indiferença, mas uma profunda paz. É o coração que se abandona no coração de Cristo. Aqui já não se trata de dizer muitas orações, mas de deixar Deus orar dentro de nós. Como diz São Paulo em Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Veja que Santa Teresa vai nos ensinando, e aqui eu indico o livro Moradas, o Castelo Interior de Santa Teresa, que nos ensina justamente a fazer esse caminho de alcance da perfeição. Não é fácil, porque exige treinamento, muita oração e profunda intimidade com o mistério. Nesta quinta morada, Deus começa a agir mais do que a alma age. É como uma lâmpada mergulhada na luz do sol. Ela ainda é lâmpada, mas toda iluminada pela claridade maior. Aquela luz tênue, pequena, agora é tomada pela grande luz. É a vida do místico, de quem entra nesse caminho da profundeza na esponsalidade com Deus. Chega um momento que a nossa luz tão pequena, ela vai sendo tomada pela luminosidade da luz do ressuscitado. Isso nós podemos chamar de início de uma transformação interior. O amor deixa de ser sentimento e se torna presença constante. A alma começa a viver o que Santa Catarina de Sena chamava de morada no seio da Trindade. Esse é um processo que já é possível viver aqui na Terra, aquilo que será em muito alto grau de comparação a morada com Deus no céu. Santa Teresa ensina que essa união simples é graça, não conquista. Nenhum esforço humano pode alcançá-la, é uma conquista. O enamoramento com Deus, por assim dizer, os diálogos que nós vamos tendo com Deus, a confiança, a submissão à sua vontade, a consciência de que é Ele que nos move com seu Espírito, é que vai nos dar esta ciência da conquista desse grau de intimidade com Deus na nossa vida. O esforço humano não é
capaz de alcançar por si mesmo isso, porque é Deus quem dá essa graça. No tempo certo, quando a alma se torna dócil e desapegada. É impressionante a necessidade do desapego para esse abraço esponsal com Deus. E a santa dizia no seu livro Moradas: não queirais subir sem asas, deixe o Senhor levantar-vos. Não é sozinho que você vai, é Deus que vai modelando, vai cultivando nossa vida. Isso é belíssimo, esse processo que Deus vai maturando a alma que se abre a Ele. Ah, mas eu vivo numa correria, eu tenho tantos afazeres. Mas no meio de tudo é possível esses momentos que nos permitem esses graus de perfeição, de aprofundamento. É uma questão de opção, de desapego das coisas, desapego das fantasias, de tudo aquilo que cria uma paralisia na nossa alma, e a gente vai conseguir. Este é o segredo da quinta morada, a passividade santa, o deixar-se amar. A alma que aqui chega não é a mais inteligente nem a mais experiente, mas a mais humilde. Mais uma vez, se insiste nesse tema da humildade. E Santa Teresa diz: tudo está na humildade. A união simples nasce de um coração pobre e obediente. Mas atenção, mesmo vivendo essa união, a alma continua sendo provada. Enquanto nós estivermos nesse mundo, as provações vão nos acompanhando. A gente precisa ter essa consciência que as provações sempre estão à espreita. Santa Teresa diz que o Senhor permite pequenas cruzes para mantê-la vigilante, pois o amor sem cruz seria apenas ilusão. Deus purifica o amor até que reste só Ele em nós. Isso depende de um grande processo de amadurecimento espiritual. Os místicos conseguiram alcançar esses graus tão elevados de purificação, de deleite somente em Deus. Esse é o segredo, a passividade. E Deus vai purificando até que só resta Ele no profundo de nós. Nesse ponto podemos compreender que a santidade não é uma fuga do mundo, mas uma presença profunda de Deus dentro da realidade. Muita gente pensa, o místico, a pessoa que chega a esses níveis de profundidade na oração, é uma pessoa alienada. Não. Nós temos a vida dos santos, que Santa Teresa mesmo era uma mulher muito ativa na reforma dos Carmelos, fundando Carmelos, mas era uma mística. Então não significa que você, para ser santo, você tem que sair do engajamento. Para você ser um místico, você não pode ter atividades. É um ledo engano. A alma unida a Cristo não vive fora da terra, mas nela mesma é presença do céu. É a comunhão silenciosa que se transforma em serviço, compaixão em caridade. Quem vive a quinta morada começa a espalhar a paz. Já não se defende, não julga, não disputa. Vive reconciliado com Deus e com os irmãos. É a paz interior que Santa Teresa chamava de o sussurro de Deus na alma. Veja o quanto isso é encantador. O cristão, quanto mais vai aprofundando na sua fé, na sua intimidade com Deus, mais ele depende das coisas deste mundo,
dos prazeres desta terra para a sua paz. E é exatamente essa paz que vem desse sussurro de Deus na nossa alma, que faz a pessoa cristã agradável. Onde ela chega, ela transmite essa paz. É claro que as pessoas endemoniadas, aqueles que estão contaminados com mal, com ódio, não gostam de pessoa santa. Peçamos hoje, meu prezado ouvinte e internauta, essa graça, que o Senhor nos leve passo a passo até uma união simples, onde não é preciso dizer muito, porque tudo já é amor. O Santo Evangelho desta quarta-feira, 29 de outubro, é Lucas 13, 22 a 30. Nos apresenta Jesus a caminho de Jerusalém, quando alguém lhe pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. A porta estreita é Cristo. E entrar por ela significa deixar-se transformar, renunciar ao egoísmo, viver a fé com sinceridade. Muitos pensam que bastam conhecer o Senhor, mas Jesus adverte: não vos conheço, afastai-vos de mim. Porque a salvação, ela não é uma teoria. Ela é comunhão viva com Deus. Nós estamos a caminho da nossa salvação. É uma luta grande, não é uma luta pequena, a gente labutar pela nossa salvação. A alma que vive em união simples, como diz Santa Teresa, compreende bem esse evangelho. Só quem se torna pequeno, quem se despoja, consegue passar pela porta estreita. O que nos enlarguece, nos impedindo de entrar pela porta estreita? É o pecado, é o orgulho, os vícios, tudo isso que não presta, que o mundo oferece para nós. Daí a necessidade desta purificação, desta constante luta para a gente chegar a esse tudo de Deus no nosso nada. Para isso é preciso abandonar o supérfluo, abandonar tudo que nos afasta de Deus. E Jesus conclui: há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Portanto, na lógica do reino, vence quem ama e é admitido quem se deixa transformar. Então, o amor é a chave da porta estreita. Vamos pedir essa graça do verdadeiro amor para que na última e derradeira realidade da nossa vida, o último momento da nossa vida, possamos viver essa graça de um amor perfeito. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa o ouvinte, o internauta que está comigo aqui agora nesta oração, seja em casa tomando café, seja já andando para o trabalho, seja em outros ambientes, que Deus alcance o seu coração, lhe dando, prezado e amado ouvinte internauta, esse desejo pelas coisas santas, que a sua alma seja toda ela tomada por esse grande amor de Deus e que a sua vida seja um verdadeiro encanto para o Senhor. Uma feliz e abençoada quarta-feira para você, sob o olhar de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quarta-feira. Compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu
no nosso canal, se inscreva e nos ajude a evangelizar. Fique em paz.